é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. O Salmo diz isso e é tão bom estar no meio do povo de Deus celebrando, louvando, exaltando. E quando a gente faz isso, o Senhor traz uma devolutiva com cura, com graça, com consolo, tantas coisas boas. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Efésios 2, 11 até o 22. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículos 11 até o 22. O texto bíblico diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu não quero aqui explorar de forma profunda esse texto que é muito rico. Paulo, ele escreve algumas coisas lindas nesta carta à igreja de Éfeso. Mas eu quero dar sequência, usar esse texto como base para uma afirmação, continuando na nossa reflexão sobre Encontrando um Lar. Nós temos trabalhado esta série, Encontrando um Lar, desde esse mês de maio, mês da família, e a gente foi inspirado por um livro que eu vi no início de maio, de Jim Pollock, Guardando o Lugar. Ela começa a explorar que todas as escrituras sagradas, ela tem uma direção, que é contar a história da família, contar a história do lar. A semana passada nós tratamos da igreja, esse lugar, que é o lar onde o Espírito Santo te acolhe. Na semana passada nós falávamos do dia de Pentecostes e entendemos que o Espírito Santo age na igreja. Ele habita em você, pessoa, isso diz, você, o seu corpo é santuário do Espírito Santo, mas também diz, vós sois santuário do Espírito Santo. Hoje eu quero pensar um pouquinho mais além, nas fronteiras, e falar da mobilidade e da estabilidade do lar. Nós vamos pensar nesta ideia porque quando se fala em fronteira, a primeira coisa que vem à mente, por exemplo, é Pedro Juan Caballero, onde você tem do lado o Brasil, do outro lado você tem o Paraguai. Ali é uma fronteira, é um limite geográfico. Isso para nós é muito claro. Você pode encontrar isso nas regiões, toda a linha que separa países, estados, regiões e territórios. Agora, há um sentido figurado de fronteira, e é este que eu quero explorar com vocês, porque fronteira pode ser qualquer limite, fronteira pode ser um termo, o que separa dois momentos ou duas coisas distintas. E para transitar nas fronteiras, você precisa ter mobilidade. Você, como ser humano, é uma pessoa que tem esta mobilidade, o direito, inclusive protegido pela Constituição, de ir e vir. Todavia, todas as vezes que a gente cruza fronteiras, existem instabilidades. Se você já fez uma viagem internacional, não tem um momento mais angustiante do que aquele de entrada na alfândega de um país, onde você de repente pode ser persona non grata e ter que voltar para o seu país de origem, e eles olham para o seu passaporte, ver se você tem autorização, e eles podem fazer perguntas a você, e dependendo da forma como você responder, você pode migrar. Esse momento de transpor as fronteiras traz instabilidade.
traz uma inquietação no coração. Agora, se vêm as instabilidades, é possível que a transição das fronteiras e dos limites, mesmo enfrentando ameaças de instabilidades, você possa ter uma fonte de estabilidade, que é Deus. E é isso que a gente vai olhar nesta noite, porque a estabilidade não vai estar confinada a lugares, a posições ocupacionais e nem a estações da vida. A estabilidade na vida de qualquer pessoa, ela vai ser encontrada em Deus. É Deus que traz esta estabilidade. E todo lar, toda casa, toda família experimenta esta mobilidade. E também as instabilidades que a mobilidade traz. Mas se essa casa estiver em Cristo, esta família consegue permanecer estável diante dessa situação de mobilidade. Quando a gente olha para a carta à igreja de Paulo, à igreja de Éfeso por Paulo, nós encontramos uma carta muito cristocêntrica, ela fala muito de Jesus. Mas eu quero me deter apenas esse texto que li, para pensar algumas coisas que ele para mim descreve. Eu não vou entrar no termo técnico de circuncisão, incircuncisão, circuncisos. Eu quero descrever aqui, primeiro, a situação de uma humanidade totalmente deslocada e perdida. Eu estive em São Paulo novamente essa semana que passou, e é muito curioso quando você está na Avenida Paulista, quando você está na linha amarela do metrô, e você vê aquele fluxo grande de pessoas, as pessoas nas suas mobilidades, nas suas posições ocupacionais, cada um transitando, e só Deus para conhecer o coração de cada indivíduo que passa a roleta do metrô. Agora esse texto descreve que outrora vocês eram gentios, estrangeiros. Outrora vocês não tinham a marca da circuncisão. Outrora vocês estavam sem Cristo, sem Deus, no mundo. O texto aí do versículo 12 diz que vocês estavam apartados, separados da comunidade de Israel, totalmente excluídos, desprovidos, e vocês eram estranhos às alianças que Deus fizera com o povo lá no Sinai. E ele descreve de forma categórica: vocês viviam deslocadamente, sem esperança, sem Deus no mundo. É uma situação da humanidade. Mas Paulo, ele usa essa expressão também, versículo 13, eu gosto muito dos mas nas escrituras. Mas agora, em Cristo, versículo 13 diz isto: vocês que estavam longe, vocês foram aproximados, porque Cristo fez a pacificação. Vocês eram inimigos de Deus e agora Cristo uniu e convergiu a sua vida com Ele e derribou a parede de separação e agora te constituiu um novo homem. Você também foi inserido num só corpo, que é a igreja de Jesus, e agora vocês todos têm acesso a um só Pai no Espírito. É isso que ele descreve, e aqui ele está dizendo então de uma ação divina de acolhimento, de gente deslocada, de gente apartada, um movimento de Deus de aproximação, de restauração ao lar e à casa. Paulo mencionou esta parábola do filho pródigo, que é mais ou menos isso: o filho descambou, sem Deus, estava lá no chiqueiro, e de repente ele cai em si, ele volta, e o pai o acolhe, o restaura, sem Deus, no mundo, desprovido, despojado, totalmente perdido. Agora ele é acolhido. É esta imagem que Paulo está trazendo aqui. Por isso ele diz: vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais peregrinos, vocês não são mais estranhos e nem alienígenas, vocês não são mais refugiados, vocês são agora concidadãos. Quer dizer que vocês têm uma cidadania. Vocês possuem a mesma cidadania com os outros em Cristo Jesus. E vocês foram recebidos na comunhão com os santos. E vocês são, diz o texto, família de Deus. Vocês pertencem a uma casa, vocês têm um lar. É isso que Paulo está dizendo. E vocês agora são edificados em Cristo, que é a pedra angular, e crescendo como um santuário dedicado ao Senhor, para a habitação de Deus no Espírito. Tudo isso que Paulo escreve aqui nesse texto. Então a gente percebe que Paulo aponta uma humanidade deslocada, e ele fala que Cristo aloca você, ou realoca você, ou acolhe você.
e abraça você numa nova casa, numa nova família. É o Evangelho. Isto é o Evangelho. Pessoas perdidas, sem rumo, sem esperança, sem Deus no mundo, e agora são abraçadas por Deus e acolhidas na sua casa, no seu lar. Eu quero te convidar a olhar para 3 personagens aqui que eu quero destacar do Velho Testamento. Por quê? Na verdade, eles cruzaram algumas fronteiras. Eu quero destacar 3 fronteiras. Eu disse da fronteira que é mais comum para você e usual, que é a fronteira geográfica. Mas eu quero falar da fronteira de posições ocupacionais. Você tem fronteiras em algum aspecto na sua vida de um momento que você ocupou uma posição e depois você migrou para uma outra posição. E quero pensar na ideia de fronteiras, estações, que são fases da vida. Então são 3 coisas: lugares, posições ocupacionais e fases que a vida tem, e você tem que cruzar essas fronteiras. Todas as pessoas passam por essas fronteiras, mas eu quero destacar que o Jacó, ele é uma demonstração nítida e clara para mim, de uma pessoa que está ultrapassando constantemente fronteiras geográficas. José do Egito, ele passa também, na história dele, muitas posições ocupacionais, na forma como ele se conduziu. E Moisés, ele mostra para mim fronteiras de fases, de estações que ele enfrenta na vida. Vamos começar as fronteiras dos lugares. Eu estive pensando que em termos de residência e de fronteiras físicas, eu cruzei por algumas fronteiras geográficas relacionadas à residência. Por exemplo, nasci em São Paulo, capital, mudei para Santo André, voltei para São Paulo, mudei para o sul de Minas, Alterosa, voltei para São Paulo e depois para Dourados. Foram essas fronteiras que eu transitei. E você deve ter a sua fronteira. Alguns aqui vieram do Rio Grande do Sul, alguns vieram do Paraná, alguns vieram de outros lugares. Vocês cruzaram essas fronteiras. E uma marca para nós é quando você passa o rio Paranazão, você entrou na fronteira do Mato Grosso do Sul. Quando a gente viaja para Israel, tem um lugar que faz fronteira com 3 países. Você saindo do Egito, indo em direção a Israel, você vai chegar num lugar que você está no Egito, você vai ver a Arábia Saudita à sua direita, e você vai ver ao norte Israel. A mesma coisa que acontece em Foz do Iguaçu, quem já esteve lá, tem um lugar que é o marco das 3 fronteiras, e você tem a Argentina, Brasil e Paraguai. Essas são fronteiras limítrofes. As fronteiras que Jacó cruzou. Mencionei esses dias atrás que foi feita uma estatística, uma pesquisa entre os americanos, e eles confirmaram que numa vida de um americano, eles mudam 11,7 vezes de residência. Eles cruzam algumas fronteiras bastante definidas e específicas. Jacó cruzou várias fronteiras. Ele viveu grande parte da sua vida peregrinando como nômade, sem criar raízes, sem residência fixa. Ele foi um nômade, um peregrino, e provocou inúmeras instabilidades. Jacó passou por peregrinação com a sua família em Canaã. Ele saiu dali, foi para Harã, de onde os seus pais vieram. Ficou 20 anos lá trabalhando com Labão. Depois ele volta para Siquém, Betel, onde ele levanta um altar, e Hebrom. A primeira fronteira que Israel experimenta é Betel. E na verdade o que move as pessoas, como no caso de Jacó, é a ambição ou relacionamentos frustrados e falidos que são deixados para trás. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele teve um problema sério com seu irmão Esaú, então ele sai em direção a Betel e deixa a terra de Canaã para trás. Ele está buscando coisas para a sua vida, quer ganhar, quer conquistar o mundo, mas ele está deixando um relacionamento falido para trás. Curiosamente, as pessoas fazem isso, elas cruzam fronteiras, elas vão para outros lugares, buscando coisas melhores, e também elas fazem isso para zerar o passado. Escute aqui, você não vai conseguir resolver os problemas simplesmente cortando as pessoas do seu contato social. Tem muita gente que congela as pessoas e ignoram. Foi o que Jacó tentou fazer com Esaú. Primeira fronteira que ele enfrentou foi Betel, e ele está transitando. Betel se torna casa de Deus, e é engraçado que lá em Betel, mesmo ele sendo um fugitivo, mesmo ele sendo enganador, porque ele fez isso com seu irmão, Deus aparece de uma forma generosa, de uma forma simpática, comunicativa, e dizendo: e Jacó, apesar de tudo eu te amo, e eu vou te dar estabilidade.
e ele faz daquele lugar um altar. Quão temível é este lugar, é casa de Deus, a porta dos céus. Mas ele sai dali e vai para Gileade, que é uma outra fronteira, e ele foge, porque depois do tempo que ele passa em Arã, ele vem para Gileade, fugindo agora, não do sermão, mas fugindo do sogro. E ele vai para Gileade, está em Gênesis 31, e fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. O tempo que ele ficou em Padã Arã, ele não se sentiu em casa, em lar. Ele continuava procurando um lugar estável, e esta sua mobilidade mostrou muitas instabilidades na sua vida. Canaã sim é a minha casa, Gileade é um lugar onde eu estou em trânsito. A terceira fronteira que Jacó enfrenta é Jaboque, lá em Gênesis 32, 22, quando ele atravessa o vale de Jaboque e ele encontra com o Senhor naquela noite, e ele tem um encontro com Deus, e ali o encontro com a raiva de Esaú também, e o lugar onde Deus aparece e luta com Jacó. E é interessante que ele chama aquele lugar de Peniel, uma outra fronteira que Jacó enfrenta, lugar de encontro com Deus. E ele muda de nome, já não chamará Jacó, mas o seu nome será Israel. Aquele lugar chamou Peniel, porque ele diz: vi a Deus face a face. Então percebam, nesta vida de impermanência de Jacó, ele está procurando um lugar para estabilidade. Ele saiu, passou por Betel, foi a Arã, voltou para Gileade, passou para Jaboque, passou para Peniel, e a vida dele ainda continuava instável e insegura. Mas quando ele encontra com o Senhor Jesus, as coisas começam a alinhar em sua vida. Com o Senhor Jesus, porque é uma teofania. A instabilidade das fronteiras. Vocês sabiam que pelo menos 89,3 milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a deixar suas casas? Você vive num lugar pacífico, mas você encontra nas cidades douradas alguns haitianos, alguns venezuelanos. Você encontra pessoas que vieram de outros países, gente que saiu da Ucrânia. A gente viu um movimento forte, e esta retirada, ela traz instabilidade. Uma em cada 88 pessoas da terra foi forçada a se deslocar. Uma em cada 88 pessoas foram forçadas, ou foi forçada a se deslocar. A mobilidade nesses casos de refugiados é a única esperança. Se eles ficarem no lugar onde eles estão sendo perseguidos, eles vão morrer. O lar é amputado deles, e eles ficam sem lugar. E este mundo imprevisível e instável, para muita gente, um dia será refeito. Você encontrará estabilidade. Muitos aqui estão procurando lugares e fronteiras. Eu queria dizer para você que há um Deus que te recebe em cada fronteira. Há um Deus que te acompanha em todo lugar onde você está. Não existe significado separado de raízes de deslocamento. Quer dizer, o enraizamento traz estabilidade. Você já viu aquelas pessoas que já mudaram várias vezes? A gente conhece algumas empresas que compulsoriamente elas fazem transferência dos seus colaboradores. Por exemplo, algumas instituições bancárias, o exército. E essa ideia de impermanência traz à família, aos filhos, uma certa instabilidade. O lar é um lugar onde a gente procura estabilidade. Estabilidade faz parte da experiência eterna do povo de Deus, que é destinado a uma pátria melhor. Vivemos como Jacó, de fronteira em fronteiras físicas, geográficas, procurando um lugar seguro. E ele vai encontrar em Peniel, quando o Senhor o revela. Mas em segundo lugar, existem as fronteiras das posições, e aqui eu quero mudar a ótica, porque José cruzou algumas fronteiras nas posições ocupacionais. José, ele assumiu desde o menino sonhador até o segundo homem do Egito. Eu comecei a olhar para trás e pensar nas fronteiras ocupacionais que eu mesmo tive. Eu fui um vendedor de limão na Feira Livre em São Paulo, menor aprendiz no Banco do Brasil, depois fui concursado e aposentado no Banco do Brasil, pastor de tempo integral, e cada um de vocês tem as fronteiras de posições ocupacionais que vocês já enfrentaram na vida. Você talvez foi estudante, agora você tem uma formação e você teve que transitar, e estes momentos de lugares, de posições, marcam e delimitam histórias. As fronteiras das posições ocupacionais que José experimentou: a posição de filho preferido,
A primeira posição dele, e sonhador, e ele causou rivalidade com seus irmãos. Esta foi uma fronteira da posição de filho querido. Mas ele enfrenta logo em seguida a posição de objeto de mercadoria, porque ele agora é disponibilizado pelos seus irmãos para ser vendido para os midianitas e ser comercializado distante. Agora, uma outra posição dele é de objeto de mercadoria, objeto de compra. A terceira posição é quando ele é comprado pelo Potifar e ele ocupa agora a posição de mordomo de um oficial de Faraó do Egito. E ali ele ocupa essa posição. Por uma injustiça cometida pela esposa de Potifar, ele agora é deslocado por uma outra posição. Ele agora vai para a prisão. E lá ele ocupa a posição de um prisioneiro. Logo em seguida ele ocupa a posição de um assistente de carcereiro. E dali ele vai ocupar a posição de segundo homem do Egito, depois de ter revelado os sonhos de Faraó. Em todas essas fronteiras e posições ocupacionais, José enfrentou instabilidade. A instabilidade, ela transita com a gente. Eu sei que você não gostaria de viver assim. É muito legal estar seguro e estável, mas você ser expulso para uma outra terra gera muita instabilidade. Você ir trabalhar na casa de um homem que você nunca viu e você entender tudo o que é o processo interno da casa Potifar gera um monte de instabilidade. Você ser levado para a prisão é um monte de instabilidade. E mesmo diante de Faraó, sendo nomeado como segundo homem do Egito, muitos medos, muitas inseguranças, incertezas se alojam dentro do coração. Agora, tem uma coisa fantástica em José, no sentido de enfrentar as fronteiras das posições. Há dois registros que as Escrituras fazem em Gênesis, que o Senhor era com ele. O Senhor era com José menino, o Senhor era com José vendido pelos midianitas, o Senhor era com José na casa de Potifar, o Senhor era com José no cárcere, o Senhor foi com José como o segundo homem do Egito, como governador do Egito. E José é um homem que cuidou do lar. É muito lindo perceber isso, porque ele foi um servo, um exemplo de pessoa que cuidou do lar, que se esmerou em cuidar da casa, em cuidar do lar. Perceba que ele cuidou do lar de Potifar, ele que arrumou, ele que organizou a casa de Potifar. E esse trabalho de José é um trabalho sacerdotal. Por meio dele a bênção e a prosperidade veio sobre aquela casa. José cuidou do lar dos indigentes, daqueles homens que estavam no cárcere com as suas condenações. Ele cuidou desse lar. José cuidou do Egito, um grande lar. Foi José quem proveu comida para toda a população egípcia, para todo o Egito. Ele cuidou da casa, ele cuidou do lar. E interessante, depois que os seus irmãos aparecem para comprar mantimento no Egito, e ele se revela, ele também cuidou dos seus irmãos, ele cuidou do seu pai, ele cuidou do lar. Nas fronteiras de posições ocupacionais, a grande sacada é que a estabilidade virá na sua vida, se Deus for com você. E se você tiver com esse projeto no seu coração, de cuidar do lar, de cuidar da casa, de cuidar de gente, de cuidar de pessoas, de cuidar de forma ampliada. Em terceiro lugar, a gente encontra aqui as fronteiras das estações. E aqui, eu vou olhar com você para Moisés. Moisés, ele tem pelo menos 3 fases importantes da vida dele. No primeiro lugar, falamos de Jacó, que transitou por lugares geográficos. Em segundo, falamos de José, que ocupou posições, fronteiras diferentes em posicionamentos. Agora Moisés, ele vive fases e estações diferentes. A vida de Moisés é classificada em 3 fases, em 3 estações: 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian e 40 anos coordenando, liderando o povo de Israel, transitando pelo deserto. Interessante que também qualquer um de vocês pode fazer esta avaliação pessoal, porque se você é
integrante de uma família funcional, você tem uma história e você tem algumas fases. Eu comecei a pensar também que aos 11 anos eu me tornei um adolescente órfão de pai e buscando uma formação profissional. Depois, aos 21 anos, eu cruzei uma outra fronteira de fase e de estação na vida, que foi assumir a minha vida conjugal, mudando inclusive de fronteira geográfica, saindo de São Paulo e vindo para Dourados. Aos 24 anos, eu iniciei uma nova estação, uma nova fase, sendo pai. E aos 53 anos, me desligando do trabalho corporativo, iniciei uma nova estação de dedicação integral ao ministério pastoral. Aos 58 anos, uma nova fase startou na minha vida, que é a fase do avô. A próxima, se não houver nenhum fato novo, é de pastor jubilado. Então, você e eu vivemos fases, estações que vão marcando a sua vida. Na vida de Moisés, a primeira estação, os primeiros 40 anos, berço do Egito, formação na escola de Mênfis. Moisés, o homem que estava envolvido no palácio, ele se achava, viveu sendo servido, dando ordens aos escravos e na realeza vivendo como príncipe. E esses 40 anos foram marcantes para a formação acadêmica, social, o status que Moisés tinha neste lugar. Mas por um incidente, por ele ver que ele pertencia ao povo que era oprimido pelos egípcios, ele toma as dores e de forma impetuosa, ele toma medida, e isso gera um rompimento, e ele tem que se deslocar para uma nova fronteira. Agora ele sai do palácio e vai para o anonimato, ele vai para o deserto de Midian. Agora ele não é mais príncipe do Egito, agora ele é pastor de ovelhas, uma classe totalmente desprezível. Deus remove Moisés da comodidade, da riqueza e o conduz para o deserto para viver uma outra realidade. E por 40 anos Moisés aprendeu a cuidar de ovelhas, conheceu o caminho ou os caminhos do deserto, que nunca imaginaria, enfrentou de perto o sofrimento de um povo que vivia às margens do reino faraônico, uma mudança radical de vida nesta outra estação, intempéries. Ele agora se tornou um ninguém, um beduíno no anonimato. E a terceira estação, quando depois, no final da segunda estação, o Senhor se encontra com ele numa sarça ardente e dá a incumbência dele tirar o seu povo do Egito. E agora ele entra numa quarta estação, numa quarta fase. Os terceiros 40 anos ele viveu aprendendo o que Deus pode fazer na vida de um ninguém, libertando o povo hebreu do Egito e liderando este povo no deserto. Eu sei que você gostaria que as coisas fossem mais rápidas na sua vida. Moisés, ele só teve a habilitação para conduzir o povo para a conquista da terra de Canaã depois de 80 anos de formação. Vocês querem muita formação EAD. Vocês querem muita formação rápida. E no projeto de Deus, às vezes é um processo extenso que você não consegue entender. Mas essas fronteiras e essas fases são importantes. Essas estações vão laborando você, vão trabalhando você. Agora, alguém já disse, na primeira fase, na primeira estação de Moisés, ele se achava, ele dizia, eu sou o cara. Na segunda fase do anonimato, ele entendeu, eu não sou, eu sou ninguém. E na terceira fase, ele entendeu mais profundamente, Deus é. É esta construção que no trânsito de fronteiras e da sua vida impermanente, nas instabilidades, no cruzamento de fronteiras, sejam elas de lugares geográficos, sejam de posições ocupacionais, ou seja de estação nova, você está na terceira idade, é uma nova estação, uma nova fase, você precisa aprender que você não é, mas que Deus é. E Moisés mostra isso, porque depois desses os últimos 40 anos de vida, na peregrinação do deserto, a Bíblia registra assim que Moisés falava face a face com Deus. E uma das formas que Deus mostrou o seu carinho, o seu cuidado para com ele, é que havia um tabernáculo no acampamento de Israel, mais de 2 milhões de pessoas, e aquela tenda no meio do acampamento.
podia experimentar durante o dia a nuvem e durante a noite a coluna de fogo que guiava esse povo no deserto. E no tabernáculo sempre Deus se mostrava. E aí você se sente estável no mundo nômade, no mundo de transição. Uma família que entende as fronteiras que tem que viver, ela consegue então saber das possibilidades de mobilidade e de estabilidade. Efetivamente, a estabilidade virá na sua vida quando você partir desta casa para outra casa. Nós cantamos no início um hino e nós vamos fazê-lo no final, mas mostra justamente isso. Eu estava na quinta-feira em São Paulo e recebi a notícia do falecimento do Jairo de Souza Moraes. E eu comecei a pensar nas fronteiras que esse homem passou, porque desde 87 eu conheci esse irmão que é membro da nossa igreja, e ele retornou ao lar, passando por uma nova fronteira. Mas se para ele as coisas ficaram estáveis, para a casa dele as coisas ficaram instáveis. 82 anos de vida, cruzando várias fronteiras, saindo do Paraná e vindo para cá, vários lugares que enfrentou, posições e estações. 60 anos de uma vida conjugal exemplar com a Laide. Hoje de manhã a Laide estava aqui no gasofilaço, eu estive visitando ela no sábado, ela disse: pastor, leve esse dízimo. Eu falei: não, você vai lá domingo e você consagra esse dízimo ao Senhor. E ela disse assim, ele estava no hospital internado, falou: vai lá e leva, entrega esse dízimo. Não, mas eu entrego domingo. Não, tem que entregar hoje porque a igreja precisa. Ele sempre foi assim. Nos tempo todo que eu conheci, desde 87, esse é o tipo de ovelha que traz alegria para o coração de qualquer pastor. Porque nunca precisou ligar: Jair, Alaíde, vocês estão sumidos da igreja, por que vocês não estão aparecendo? Nunca, eles sempre foram, nesses 35 anos que eu os conheço, fiéis, perseverantes, sempre compromissados, sempre contribuintes, com dízimos, com oferta, todas as campanhas. Ele sempre me dizia: pastor, de todas as campanhas que a igreja fez para a construção desse lugar, eu participei. E ainda, intercessores. Pegava a lista de intercessão e levava, e eles dois oravam juntos, e a Laide compartilhou: pastor, nós nos ajoelhávamos na cama e dávamos as mãos uns ao outro. E agora para quem que eu vou estender a minha mão? A instabilidade se alojou no coração dessa irmã, dessa casa, da Laide, do Paulinho. Mas eu creio que eles entenderam que antes, como todos nós, totalmente deslocados, cheios de instabilidades, gentios, incircuncisos, excluídos, sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, agora em Cristo eu me aproximei, apaziguou o meu coração, eu fui inserido, eu fui acolhido na família da fé. Eu sou agora um concidadão dos santos, eu sou parte de uma casa, de uma família, sou habitação de Deus. Eu vivi o Evangelho. Você é desafiado nesta noite a pensar sobre isso e a trilhar na vida, dentro das instabilidades, das suas mobilidades, seja de lugares, seja de posições ocupacionais, seja de estações que você esteja vivendo. Não passe nenhuma fronteira sem a presença de Deus. Quero convidá-lo a se colocar em pé. Nós vamos partilhar agora do pão e do cálice. A cruz demonstra o cuidado cósmico de Deus com você. A cruz é Deus abraçando o lar. E a ação ministerial de Jesus demonstra a forma de servir o lar. O jeito de Jesus trabalhar o seu serviço às pessoas mostra uma preocupação dele com o lar. A criação de Deus demonstra a preocupação de Deus com o lar. Não vá para a cama essa noite sem olhar a lua. Deus é tão cuidadoso com esta criação, que Ele mostra essa coisa linda. Ele cuida do lar, Ele cuida de você. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui porque Jesus cruzou a fronteira do céu para vir à terra. Isto trouxe um monte de instabilidades no seu coração, e tendo que passar a cruz.
Mas o Senhor foi com ele, e o Senhor o exaltou sobremaneira. E a gente quer te agradecer porque a cruz mostra o teu cuidado com o lar. O Senhor cuida de nós. Nos ajude a transitar por essas fronteiras, sejam geográficas e de lugares, sejam fronteiras de posições que temos ocupado na sociedade, sejam fronteiras de estações da nossa vida, como o Senhor foi com Jacó, o Senhor foi com José, o Senhor foi com Moisés. Que o Senhor seja com teu povo. E quando passarmos por fronteiras difíceis de instabilidade, que a nossa estabilidade não esteja atrelada a lugar, a posição ou a fase, mas exclusivamente no Senhor, no nome de Jesus. Amém.